Olá pessoal, estamos de volta. Sou Luiz Souza, do segundo vídeo relacionado à análise de cenário. O segundo vídeo, de 2 vídeos que é como um todo, toda a apresentação. Vamos falar de processo de análise de cenários. Processo de avaliação de cenários. Então, a finalidade do processo de avaliação de riscos é fornecer informações baseadas em evidências e análise para a tomada de decisões informadas sobre como tratar riscos específicos e como selecionar entre opções. Então, quer dizer, analisando, primeiro você analisa, levanta-se todos os dados, os reais e os potenciais. Os potenciais são aqueles que têm chance de acontecer, mas nunca aconteceu, não tem histórico. De repente tem histórico em outras empresas, outros cenários, fora do teu ambiente, mas dentro do teu processo ali, da tua experiência, da tua vivência, da tua empresa, não tem. Mas é possível acontecer. Real, o que aconteceu em outro local. Potencial é que você vê a possibilidade daquilo acontecer, ou a probabilidade. A utilização. A análise de cenários pode ser utilizada tanto para antecipar ameaças, quanto oportunidades. Então, ameaças é aquilo que põe em risco negativo. Oportunidade seria o risco positivo. Podem se desenvolver e pode ser utilizada para todos os tipos de riscos, com ambas as escalas de tempo. Vamos ver lá. De curto e longo prazo, essas escalas. Com a escala de tempo de curto e longo prazo, e bons dados, quer dizer, boas informações, os cenários prováveis podem ser extrapolados a partir do presente. Quer dizer, você tem bastante informação e você consegue dar a partir do presente, do contexto que você está vivendo, você consegue dar uma projeção de acontecimentos prováveis. Para escalas de tempo de longo prazo ou com dados menos confiáveis, a análise de cenários se torna mais imaginativa e pode ser referida como análise futura. É isso aí. Então tem muita empresa que faz isso. Às vezes faz um determinado projeto que acredita que vai emplacar e às vezes não emplaca, mas dentro dos que fazem isso, os que não fazem, a tendência também é grande que você tem um público que passa a gostar daquilo que você criou, daquilo que você projetou. Isso é possível. Então, mais uma vez aqui mostrando aquela imagem, o cenário otimista, o cenário mais provável, o cenário pessimista. Então tem que chegar no cenário que vai se perceber. Entradas. Então, o pré-requisito para uma análise de cenários é uma equipe de pessoas que, entre elas, existe um entendimento da natureza das mudanças pertinentes e a imaginação para pensar no futuro sem necessariamente explorar o passado. Porque, às vezes, o passado, lógico, muita gente faz uma análise dessa na parte de crédito. A pessoa vê lá o passado daquela interessado no crédito. Se ele tiver um passado negativo, eles entendem que o risco é elevado com esse tipo de pessoa interessada em contrair o crédito. Tem lá os valores de crédito. Então, isso tudo é analisado. Vai trabalhar com risco. Se o risco é aceitável ou não. O acesso à literatura e dados sobre as mudanças que já estão ocorrendo também é útil. Então, isso é um pré-requisito. O procedimento é o seguinte. A estrutura para a análise de cenários pode ser formal ou informal, tendo estabelecido uma equipe de canais pertinentes de comunicação. É definido o contexto do problema e questões a serem consideradas. A próxima etapa é identificar a natureza das mudanças que podem ocorrer. Então, alterações a serem consideradas podem incluir mudanças externas. Então, mudança externa, lógico, vai impactar internamente, principalmente as políticas e econômicas. Decisões que precisam ser tomadas no futuro próximo, porém, que podem ter uma variedade de resultados. Necessidades das partes interessadas e como elas podem mudar. As partes interessadas, também chamadas de stakeholders, são as partes que se interessam pelaquilo que você produz ou que aquilo que você vem a produzir, o que você pesquisou, viu que elas estão querendo aquele tipo de produto ou serviço, você começa a trabalhar em cima dessa necessidade. Mudanças no macroambiente. Algumas serão inevitáveis e algumas incertas.
Então tem algumas mudanças que são inevitáveis, não tem como mudar aquilo ali, o cenário vai ser corporificado daquela maneira, e algumas também são incertas, né? Às vezes prevê aquilo ali, mas não tem muita certeza, às vezes tenta mudar, mas não consegue mudar, às vezes ela só muda se ela tiver também uma modificação em si, né? Isso acontece e muito. Então, tomada de decisão exige a identificação de tendências no curto prazo e a percepção de riscos no longo prazo. Então, você tem o planejamento estratégico e operacional. Então, a maioria das empresas tem isso. Projeção das principais variáveis econômicas. Economia internacional, riscos políticos, também tem isso. E transformações sociais. Então, riscos políticos, a gente sabe muito bem que a economia do país é duramente afetada pelas questões políticas. E, por sua vez, muitos investidores dão um passo atrás em função de haver instabilidade nisso ou se o risco é muito alto. Atualização periódica. Então, a atualização periódica também impacta na tomada de decisão. Se implica em tudo, normas, documentos, procedimentos, legislação. Isso pode, esse tipo de atualização impacta em todos os sentidos. Saídas. Pode não haver cenário que melhore se ajustado. Porém, convém que se determine com uma percepção mais clara da gama de opções e de como modificar o curso de ação escolhido conforme os indicadores se movem, né? Os indicadores vão nos dando direção, vão nos mostrando o que está acontecendo. Então, hoje, a maioria das empresas trabalha com indicadores. Então, uma pequena parcela não trabalha com indicadores. As empresas, às vezes, que o pessoal está no mercado, mas não tem muito conhecimento dessa necessidade dos indicadores. Os indicadores também são dados, são informações importantes para a tomada de decisão. Pontos fortes na análise de cenários. Leve em consideração uma gama de futuros possíveis, que isso é muito importante. Pode ser que o futuro da empresa seja modificado drasticamente, crescendo muito, ou pode também ter problemas, né? Que pode ser preferível à abordagem tradicional de se basear em projeções do tipo alta, média e baixa, que assumem por meio ou uso de dados históricos, acontecimentos futuros que provavelmente continuarão a seguir tendências passadas. Isso também acontece. Há quem pense que a história se repete nos casos, né? Mas precisa ter muito cuidado. Isso é importante para situações onde há pouco conhecimento atual sobre no que basear as previsões ou quando os riscos estão sendo considerados no futuro. Então, são os pontos fortes da análise de cenários. Então, esse ponto forte, entretanto, tem uma fraqueza associada, que é aquelas em que, onde há alta incerteza, alguns cenários podem ser irreais. Então, criar um cenário irreal, isso aí pode acontecer. Mas é aquela questão, né? Isso também vai ter algumas tentativas e erro. O que vai diminuir a tentativa, além de diminuir o erro, a probabilidade do erro, são meus dados, né? Mas há a chance, também existe uma chance, de ter um cenário com alta incerteza, que pode ser até irreal. Análise retrospectiva. Você está vendo aqui a situação atual. Então, você tem o cenário 1, alternativa A, o cenário 2, o cenário B, melhor dizendo, desculpa, futuro 2, quer dizer, futuro do A ligado ao futuro 1, o B ligado ao futuro 2, o C ao futuro 3, né, e o D ao futuro 4. Então, você tem aqui, ó, passado, presente e futuro, né? O cenário A é o que? O presente. Por isso você tem o presente. Só que você vai avaliar também o passado. Então muitas histórias se repetem, né? Determinadas coisas, mas não quer o passado. Aí que vem aquela questão importante. Muita gente não muda porque eu fiz isso aí a vida inteira. Mas a coisa pode estar mudando. Então a gente tem que se adequar. O cenário que se vive hoje é de mudança e contínua. Nós falamos logo no começo. Então com isso, eu vou ter que pegar o meu presente que eu tenho hoje e fazer um trabalho. Então a reestruturação é muito importante para poder readequar as coisas. Então você vê aqui, ó, tem a fonte, você tem a situação atual,
Tem a análise retrospectiva, que está ligada ao passado, situação atual que é presente e os futuros possíveis, né? Os possíveis futuros. Então, futuro 1, futuro 2, futuro 3, futuro 4. Geralmente, a hierarquia de uma organização inibe o fluxo livre de debate. Hoje as empresas estão mudando um pouco esse conceito, porque fazer lá o benchmark, né? Fazer discussões em grupo, formação de grupo, então isso tudo vai trazendo ideias, né? Os futuros aguardarão, principalmente em reuniões, o executivo sênior declarar sua opinião antes de arriscar-se dizendo a sua própria, que então magicamente espelha a do executivo sênior. Os cenários permitem que a organização se livre dessa armadilha, fornecendo um porto seguro político para pensamentos contrários. Os cenários não fornecerão todas as respostas, mas ajudarão os executivos a fazerem perguntas melhores e a se prepararem para o inesperado. E aí que entra a prevenção importante. Isso os torna uma ferramenta extremamente valiosa de fato. Limitações. As principais dificuldades na utilização da análise de cenários estão associadas com a disponibilidade de dados. A gente falou que desde o começo estou falando sobre isso. Quanto mais dados se tiver, melhor. Então, analisar o passado, ter dados referentes ao passado, o contexto, né, que é o presente, para conseguir ter uma previsão de futuro mais próxima do real possível. Ou imaginar aquele futuro. E a capacidade dos analistas de tomadores de decisão serem capazes de desenvolver cenários realistas, propícios a explorar os resultados possíveis. Os perigos do uso de uma análise de cenários como uma ferramenta para a tomada de decisões é que os cenários utilizados podem não ter um fundamento adequado. Os dados podem ser especulativos e resultados irreais podem não ser reconhecidos como tal. Então, são a limitação. É uma limitação, mas é uma ferramenta que tem mais prós do que contra. Então, recomendações. Está aqui. Acho que vocês já viram 2 vezes, aqui já é a terceira. Cenário otimista, cenário mais provável, cenário pessimista. Então, o que a gente recomenda? Visão estratégica, missão estratégica, planejamento estratégico, usar fluxograma, diagrama, etc. Ter conhecimento de futurologia, que nós falamos aqui, técnicas de inovação e criatividade. Pode ser que num trabalho desse você consiga desenvolver novos produtos, novas ideias, né? Fazer suas pesquisas também, ou fazer pesquisa de campo, ou pesquisa interna. Utilização de técnicas da ISO 31010, que é uma metodologia de gestão. Já comentamos também que hoje tem mais de 20 metodologias ali na 31010, na norma da NBR ISO. Então, você conhecer isso tudo vai te dar ferramenta. E às vezes precisa se aplicar mais de uma metodologia para ter a decisão mais acertada possível. Isso aqui está mostrando que tem na ISO 31000, a 31010 faz parte do grupo, da série. E aqui é como se fosse o guarda-chuva. Hoje é um guarda-chuva para controles internos, o antissuborno, né? Privacidade de dados, gestão de projetos e inovação, né? Que seria o ponto forte da empresa, né? Seria ali também uma coisa ativa da empresa, né? Segurança da sociedade, continuação dos negócios, sistema ISO 9001, 14000 que envolve meio ambiente, e também a segurança e saúde, segurança da informação. Então você tem tudo isso aqui, a fonte é o QSP, e isso aqui é o guarda-chuva. Então a ISO 31000 adota como norma nacional por mais de 40 países e tornou-se a referência mundial em gestão de risco. E é o novo guarda-chuva para gerenciar risco de todos os tipos, das empresas e da sociedade em geral. Então, bem bacana, te recomendo a você estar participando dos nossos cursos sobre cada metodologia dessa. Então, a gente te explica a aplicação dela e você consegue, às vezes, usar 2, 3 ou mais metodologias para determinado objetivo de análise de cenário. Então, a gente finaliza aqui. Desejamos a vocês boa sorte, bons estudos, boa análise de cenários, boa previsão, né? Real,
mais próximo do real possível no futuro e tenha sucesso. Em caso de dúvidas, nos encaminhe vossas dúvidas que estaremos esclarecendo. Até a próxima.